Ser diferente ou ser igual? Será que o meu amigo tem algo especial? Ser diferente ou ser igual? Será que o meu amigo tem algo especial? O que será que a gente implica quando o outro é diferente? Se eu já procurei saber, o que será que ele sente? Ou será que só dou bola quando o outro é igual? Pois não sei o que fazer, se pra mim não é normal. Ser diferente ou ser igual? Será que o meu amigo tem algo especial? Ser diferente ou ser igual? Será que o meu amigo tem algo especial? Cada um é de um jeito, não tem nada de esquisito. Alto, baixo, gordo, magro, como Deus foi criativo. Que chatice tal história, preto e branco, tudo igual. O bacana é colorido, diferente é legal. Ser diferente ou ser igual? Será que meu amigo tem algo especial? Ser diferente ou ser igual? Será que meu amigo tem algo especial? O que será que a gente fica quando o outro é diferente? Se eu já procurei saber o que será que ele sente? Ou será que só dou bola quando o outro é igual? Pois não sei o que fazer, se pra mim não é normal. Cada um é de um jeito, Não tem nada de esquisito. Alto, baixo, outro magro, como Deus foi criativo. Que chatice tal história, Preto e branco, tudo igual. O bacana é colorido, diferente é legal. Ser diferente ou ser igual? Será que o meu amigo tem algo especial? Ser diferente ou ser igual? Será que o Pedro, o Ricardo, a Marina, a Joana, o Maurício, o Flávio, o Francisco, todo mundo é legal? Diferente, igual, algo especial. Diferente, igual, meu amigo tem algo especial. Tem sim. tem sim. Uma boa noite a todos, que Jesus nos abençoe, sejam todos bem-vindos à Congregação Espírita André Luiz, e hoje mais uma live, mais uma participação da congregação nesses trabalhos, nesses estudos, que são no nosso horário de reunião pública, que seriam a nossa reunião pública presencial, agora a nossa reunião virtual. Para nós iniciarmos, nós vamos inicialmente fazer a leitura de uma mensagem, em seguida faremos a nossa prece. Vamos então ao nosso texto da mensagem. O nosso tema é Nunca Inúteis. É uma mensagem de André Luiz. Nunca se diga inútil nos mecanismos da vida. A usina é um centro gigantesco de força, mas é a lâmpada que dosa em casa a luz de que carecemos. Determinada moradia será provavelmente um palácio, mas é a chave que lhe resguarda a segurança. O depósito de algodão é a garantia valiosa na indústria, mas o tecido na espécie é formado pelo fio que ele produz.
O livro pode ser um tesouro de conhecimentos superiores, mas não surgiria sem as letras do alfabeto. A sinfonia é um espetáculo de grandeza, mas não existiria sem base nas 7 notas. Meditemos na importância da vida em qualquer setor e trabalhemos. Realmente, não somos indispensáveis, porque a providência divina não pode falir quando falhamos transitoriamente. Mas, em verdade, segundo a sabedoria do universo, Deus não nos criaria se não tivesse necessidade de nós. Está no livro Endereços de Paz, o capítulo 1. Vamos à nossa prece. Senhor Jesus, bom e divino amigo, aqui estamos, Senhor, iniciando o ano de 2021, com a nossa primeira exposição pública, para a qual te pedimos as bênçãos, o amparo, a inspiração, Senhor, para que consigamos conduzir com sabedoria este trabalho, atendendo à necessidade de todos nós, dentro do tema da noite. Rogamos, Senhor, a tua presença, guarda-nos em tua paz e em teu nome. Em nome de Deus, damos por iniciada a reunião desta noite. Assim seja. Meus amigos, nós vamos, então, dando continuidade ao nosso estudo. Hoje o nosso tema, nossa live de hoje, é a Lei de Igualdade, um dos temas do Livro dos Espíritos. Nós vamos estudar das questões 833 a 842. Depois vamos conferir aqui na nossa telinha, aí está uma outra numeração. Então, para nós conversarmos sobre esse tema, nós convidamos a Andréia palestrante da nossa casa, uma das diretoras da casa, evangelizadora da infância, coordena o estudo de O Livro dos Espíritos no EOB, no estudo das obras básicas. E Andréia, seja bem-vinda. Andréia está aí? Olha a Andréia chegando aí. Olá, boa noite, Sandra. Boa tudo noite, bem? Andréia, Boa noite bem? a todos. Tudo bem, graças a Deus. Então, nós vamos passar a palavra para você, Andréia. E já lembrando ao pessoal que está chegando, quem desejar fazer alguma pergunta, pode colocar sua pergunta aí, se for possível, se o tempo permitir, estando dentro do tema que estamos estudando, e nós vamos respondendo ao final, tá ok? Então, André, está com você a palavra. Obrigada. Bom, meus irmãos, hoje, como o Sandro falou, nós iremos dar continuidade ao estudo do Livro dos Espíritos, na parte 3ª, do capítulo 9, que fala das leis morais. É o finalzinho da Lei de Igualdade, na verdade é 814 até 824 mesmo, tá certo? Ah, é? Eu anotei errado. Sim, é 814 a 824, e que a gente vai falar hoje sobre as provas de riqueza e de miséria, igualdade dos direitos do homem e da mulher e igualdade perante o túmulo. Interessante nós estudarmos hoje a respeito da Lei de Igualdade, tendo em vista logo a música, né, do início, que fala sobre ser igual, ser diferente. Kardec, em 1857, já trazendo essa reflexão para a gente, já mostrando o que o Espiritismo propõe e como nós devemos nos posicionar em relação a isso, né? Para
antes de começarmos, né, antes de irmos diretamente para as perguntas, vamos entender um pouco, vamos ver qual o significado da palavra prova. O espiritismo, né, nós espíritas, usamos muito as expressões provas e expiações. Nós estamos no mundo de provas e expiações, ora nós estamos expiando, ora nós estamos provando. E o que significa, então, provas e expiações? Expiações, né, nos dizem os espíritos, que são situações de vida, através das quais nós reparamos erros cometidos no passado. Então, através da expiação, nós temos a possibilidade de repararmos erros cometidos, corrigimos o que fizemos de errado, ao mesmo tempo que nos desenvolvemos com a dor bem suportada que ela nos traz. Então, a expiação tem duas palavrinhas-chave: reparar e corrigir. Então, se eu infringi a lei, se eu causei o dano a alguém ou a outrem ou a qualquer outra coisa, eu preciso corrigir, eu preciso reparar. E o que é prova? Provas são situações de vida através das quais nós testamos nossas qualidades morais e desenvolvemos nossa inteligência. São desafios. Então, as provas são aquele momento que temos para testar, para demonstrar, para testificar aquilo que aprendemos. Então, as provas e as expiações são mecanismos educativos e não de punição, como alguns acham. Nós temos na expiação a reparação, a correção, e nós temos na prova o mecanismo de testificar, de testemunhar, que possibilitam a todo indivíduo, indistintamente, reiteradas oportunidades de melhoria, de progredir, ajudando na sua reforma íntima e paulatinamente na transformação do planeta para um mundo de regeneração. Então, através das provas, das expiações, nós iremos progredir, nós iremos ajudar na nossa reforma íntima. E por que nós estamos falando sobre essas definições? Porque nós hoje vamos falar sobre as provas de riqueza e de miséria. E na pergunta 814, Kardec questiona aos espíritos por que Deus a uns concedeu as riquezas e o poder e a outros a miséria. Por que Deus disponibilizou a uns as riquezas, o poder e a outros a miséria? Será que é um jogo, uma brincadeira? Deus está aqui escolhendo aqueles que terão riqueza, terão poder, serão bem-sucedidos, e aqueles que viverão na dificuldade, na miséria, na dor? Será que Deus fica escolhendo? E por que ele concede? Por que ele disponibiliza tanto a riqueza quanto a miséria? Os espíritos respondem para Kardec que é para experimentá-los de modos diferentes. Então, é para experimentar a nós de modos diferentes. Nós precisamos, ora, estarmos reencarnados na riqueza, ora, estarmos reencarnados na miséria, na dificuldade. Vai depender de como eu vou me comportar, de como eu vou realmente aceitar, desenvolver esse talento em mim. Ele continua: além disso, como sabeis, essas provas foram escolhidas pelos próprios espíritos, que nelas, entretanto, sucumbem com frequência. Então, por que a gente lá no início foi falar sobre provas? Porque prova é aquilo que nós iremos testemunhar, é aquilo que nós iremos testificar, né? Fazer um teste. E se eu escolho, é porque eu cheguei à conclusão de que eu aprendi.
Então eu quero passar por aquilo. É quando a gente está numa escola, numa faculdade, e estuda o ano inteiro, num curso, né? A gente estuda o ano inteiro. E aí chega no final do ano e a gente vai fazer uma prova para ver se eu aprendi realmente, como eu fui durante esse ano letivo. E aí é o momento de que se eu tiro uma nota boa, eu demonstro que eu aprendi. Mas se eu tiro uma nota ruim, eu demonstro que ainda preciso aprender, ainda preciso melhorar. Então, as provas, normalmente, elas são escolhidas pelos próprios espíritos, escolhidas por nós. Jesus nos trouxe vários ensinamentos a respeito da riqueza e da pobreza. Quando esteve aqui na Terra, Jesus, falando por parábolas, dando seus ensinamentos, falou por diversas vezes a respeito da riqueza e da pobreza. Uma das parábolas que a gente lembra é o do mal rico, que fala sobre o rico e o Lázaro. Que o rico tinha tudo, não distribuía para os pobres, sequer alimentava um mendigo que ficava na porta da casa dele, que era Lázaro. Está anotado em Lucas, capítulo 16, versículo 19 a 31. E aí nós vamos ver mais à frente, na parábola dos talentos, que também Jesus fala daquele que sabe multiplicar os seus talentos, daquele que recebe os seus talentos e multiplica. E aí, lá no livro Luz Acima, que foi psicografado por Chico Xavier e ditado por Irmão X, vai falar que um dos 5 talentos que o primeiro recebeu era a riqueza, o poder, e que ele soube multiplicar. Mas aquele que recebeu um, que ele coloca que é a dor, esse enterrou o talento. Então, nós vamos ver mais à frente se é fácil ou difícil a prova da riqueza ou da pobreza. Também Jesus fala para a gente que não se pode servir a Deus e a Mamon. Ele está falando da riqueza. Mamon é a personificação da riqueza, do dinheiro, dos bens materiais. Como nós precisamos ter cuidado, como nós precisamos ficar atentos àquilo que estamos realmente valorizando. Será que estamos valorizando mais os bens materiais do que a vida futura, os bens de Deus, aquilo que Jesus veio nos falar, nos mostrar, nos exemplificar? Na pergunta 815, Kardec questiona os espíritos qual das duas provas é mais terrível para o homem? A da miséria ou a da riqueza? Qual será a mais difícil? Será que existe uma mais difícil? Ou será que todas elas, as duas são difíceis? Depende de nós? Os espíritos respondem que tanto uma quanto a outra. Por quê? Porque a miséria provoca as queixas contra a providência. Quantos de nós, vivendo na dificuldade da vida, reclamamos, não aceitamos as nossas dificuldades com resignação, tentando de alguma forma melhorar, trabalhar para que isso possa se modificar? Nós só reclamamos, nós vivemos na lamúria. E a riqueza? A riqueza incita, incentiva a todos os excessos. Aquele que detém o poder, o dinheiro, muitas vezes esquece o verdadeiro objetivo da riqueza, que é repartir o pão.
Vivemos num mundo onde só pensamos em nós. Estamos vendo isso agora, em pleno século XXI. Pessoas que têm tanto dinheiro, que fazem festas enchendo de pessoas em plena pandemia, sem se preocupar com o próximo, sem se preocupar com o bem-estar daqueles que estão ali. Porque a riqueza, na verdade, ela faz com que nós coloquemos em prática os nossos piores pendores: o egoísmo, o orgulho, a vaidade. Então, é muito difícil, não só a miséria, mas a riqueza também. No livro Rumo Certo, que foi psicografado por Chico Xavier e ditado por Emmanuel, Emmanuel nos traz uma mensagem de número 30, que fala dinheiro amigo. Está escrito: letras de câmbio, alterações de câmbio, em toda parte vemos o problema da troca na vida monetária por base de sustentação a mercados diversos. Quantos de nós nos preocupamos em ter dinheiro para comprar aquilo ou aquilo outro, para adquirirmos alguma coisa a mais? Quantos de nós vivemos em função do dinheiro? De adquirir mais e mais bens? Ele continua: tanto quanto possível, no entanto, pensa no câmbio da caridade. O que é o câmbio da caridade? O câmbio é a troca, né? O que é o câmbio da caridade? É estendermos a mão àqueles que necessitam. É dar a quem precisa, sem querer receber. Naquela música de Francisco de Assis, é dando que se recebe. Na verdade, a gente pode dar o bem material, e quem colhe os frutos, os melhores frutos, é quem dá, é quem doa. Ele continua: é inegável que inúmeros de nossos irmãos da humanidade não compreendem ainda a missão benemérita, ou seja, benfeitora, da riqueza material, dissipando-a, gastando sem elevação nem grandeza. Quer dizer, quantos ainda não entenderam a missão do dinheiro, da riqueza, do poder, de estar ajudando ao próximo, de estender a mão, de diminuir as necessidades, diminuir as diferenças, dissipando, gastando sem elevação nem grandeza, utilizando de forma fútil, gastando dinheiro com festas, bebidas, com bens materiais. Tanto quanto existem outros, muitos, que desconhecem o valor do corpo, dilapidando-lhes, desperdiçando as energias sem entendimento ou proveito. Então, quantos de nós também utilizamos o nosso corpo, que é um instrumento de trabalho, de forma errada, né? Deteriorando, morrendo aos poucos, quando na verdade nós precisamos conservar, viver. É esse o momento, né? A oportunidade que estamos tendo é uma oportunidade muito grande, a oportunidade de fazermos o melhor, de praticarmos o bem, a caridade. Ele continua: gradativamente, porém, as criaturas
observarão a importância do dinheiro à margem das próprias necessidades, por instrumento potencial de trabalho e educação, progresso e beneficência, à espera de nossas resoluções para construir e servir. Então, gradativamente, nós iremos ver a importância do dinheiro para ajudarmos aos necessitados, para desenvolvermos trabalho. Porque não é que a gente queira dar o peixe. Não é isso. A gente não está pedindo para que as pessoas deem o peixe, mas que ensinem a pescar. E como ensinar a pescar? É através do trabalho, é através da educação. Só assim nós conseguiremos progredir. Só assim nós conseguiremos praticar a benevolência, o bem maior. É ajudando a todos aqueles que estão conosco, dando as mãos, fazendo a caridade. Richard Simonetti, no site Correio Espírita, ele vai contar uma historinha, essas histórias que Chico Xavier tem tantos, né? Tantos ensinamentos através da vida de Chico. E Richard Simonetti, ele fala de um momento em que Chico Xavier ele recebe um empresário bem de vida, rico, poderoso, dono de muitas propriedades e negócios, mas infeliz. Não se sentia realizado. Algo lhe faltava. Não conseguia definir. Ele procurou Chico. Explicou-lhe o problema e perguntou ao Chico: pode me ajudar? E Chico Xavier, muito sensibilizado, disse: o que lhe falta é a alegria dos outros. Olha que interessante. Falta-lhe a alegria dos outros. Que a alegria dos outros? Já paramos para perceber que quando fazemos o bem a alguém, esse bem, ele é mais aproveitado por nós. Nós é que somos os primeiros beneficiados, mas é tão bom ver a felicidade no rosto de um irmão, de um amigo, de alguém da família que estamos ajudando. Quantos de nós temos pessoas na própria família passando por dificuldades? Quando ajudamos, nós vemos a alegria nos outros. Ele continua: na dinâmica da vida não há neutralidade. Se não estamos praticando o bem, sustentamos o vazio onde se expande o mal. E aí nós lembramos lá na lei de adoração, quando a gente fala sobre a vida contemplativa, na pergunta 657, e Kardec questiona se aqueles que vivem, né, contemplando Deus, se eles fazem o bem. E os espíritos respondem que se não fazem o mal, também não fazem o bem. Logo, são inúteis. Não fazer o bem já é um mal. Então, aqueles que querem praticar o bem precisam agir, precisam movimentar. Como o Richard Simonetti fala, a dinâmica da vida não existe espaço para neutralidade. Nós precisamos agir, ou de uma forma ou de outra, e de preferência para o bem. Por isso, Jesus recomendava o exercício da misericórdia, do perdão, da compaixão, o pensar no outro, superando o egoísmo, para que o bem
preencha todos os espaços de nossa alma e transborde em bênçãos de paz ao redor de nossos passos. Então, quando nós fazemos o bem, nós sentimos uma energia tão grande em torno de nós que não temos tempo para ficarmos lamentando, para ficarmos deprimidos. Nós não temos tempo. Quando a gente pratica o bem, faz alguma ação, ajuda, movimenta, a gente não tem tempo para ficar se lamentando. Essa é a proposta de Jesus. E quando Kardec questiona a respeito da riqueza e da pobreza, ele está falando que quando nós tivermos condições, nós precisamos sim movimentar esse dinheiro, mas movimentar de que forma? Movimentar para o bem, ajudando aqueles que necessitam, que estão à nossa porta, que a gente não faça igual a parábola do rico e do Lázaro, né? Que a gente doe, que a gente ajude, que a gente possa sim olhar para o nosso irmão que está do nosso lado com amor, com carinho, entendendo as suas dificuldades, sem questionamento, sem julgar. Não cabe a nós o julgamento. Cabe sim a ajuda, de acordo com as nossas possibilidades. O beneficiar direto de todas as ações boas que praticamos somos nós mesmos. Nós lembramos aquela música que nós sempre cantamos lá na congregação, fica sempre um pouco de perfume nas mãos que oferecem rosas, nas mãos que sabem ser generosas. Então, quando nós oferecemos o amor, quando nós oferecemos algo de mais, algo além, fica sempre em nós um perfume, fica sempre aquela energia, aquela alegria. O rico dispõe de mais meios para fazer o bem, porém, é justamente o que nem sempre faz. Torna-se egoísta, orgulhoso e insaciável. A riqueza e o poder fazem nascer todas as paixões que nos prendem à matéria e nos afastam da perfeição espiritual. Importante pensarmos quantos de nós queremos ganhar na loteria. Ah, se eu ganhasse na loteria, eu ficaria rico, eu ajudaria fulano, ajudaria ciclano. E às vezes, quando ganha, muda até de lugar aonde mora, justamente para não ver nem aquelas pessoas, para que aquelas pessoas que estão ali perto, os vizinhos, os próximos, os parentes, nem saibam que ganhamos. Porque a riqueza, ela entorpece os nossos sentidos. Ela faz com que a gente realmente se torne egoísta, orgulhoso, querendo mais. Não estamos falando aqui que todos são assim. Nós vemos pessoas que fazem o bem, que ajudam, que se dedicam às causas necessárias, as pessoas que estão aí passando dificuldades. Quantas pessoas com dinheiro ajudam? Mas é muito difícil, não é fácil, né? Mateus, no capítulo 6, versículo 19 a 21, ele nos traz um ensinamento. Ele coloca: não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam. Mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem
consomem, e onde os ladrões não minam nem roubam. Porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. É um ensinamento muito grande, muito profundo. Porque onde está o nosso coração? Mesmo que nós estejamos passando necessidade, onde está o nosso coração? Nos bens materiais? Nos bens da terra? Ou estamos pensando nas coisas de Deus? Raul Teixeira conta uma história que, na verdade, aconteceu com ele, na palestra que ele fala sobre reencarnação. Ele fala que, passando por uma rua, ele observa uma mulher revirando a lata do lixo, muito pobre, muito humilde, pegando algumas coisas ali do lixo para comer. E que aquilo o incomoda muito, muito, ao ponto dele ficar remoendo aquela situação. Ele vai para um restaurante almoçar, e quando ele chega, o seu guia espiritual percebe aquela aflição e pergunta: você reparou naquela mulher? E ele fala: não, eu não reparei, eu vi aquela mulher estava ali catando lixo para comer. E ele falou: você não reparou nada naquela mulher? E ele disse: não, não reparei. E o mentor espiritual fala que aquela mulher, ela está ali presa naquela rua, porque aquela rua leva o nome dela, quando em outras encarnações ela foi uma mulher rica, de posse, aonde fez com que muitas pessoas passassem dificuldades, aonde humilhou muita gente. Ela morava naquela rua, e aquela rua leva o nome dela. E ela, por algo muito forte, não consegue sair daquele lugar. Nós precisamos ter cuidado, porque longe da justiça de Deus ser a justiça de Talião, né? Olho por olho, dente por dente, longe disso. Mas é um recurso. Como nós falamos, a prova é um recurso para testemunharmos aquilo que aprendemos. Então, é um recurso. Se hoje não demos valor ao dinheiro que temos, ou não utilizamos de forma realmente necessária, com objetivo, nós poderemos reencarnar com sérias dificuldades. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 16, a verdadeira propriedade. Eu trouxe um pedaço apenas para a gente falar. Está lá escrito: o homem só possui em plena propriedade aquilo que lhe é dado levar deste mundo, do que encontra ao chegar e deixa ao partir, goza enquanto aqui permanece. Forçado, porém, que é a abandonar tudo isso, não tem das suas riquezas a posse real, mas simplesmente o usufruto. Então, nós não temos nada aqui na Terra. Nós não conseguimos levar os bens materiais,
Nós não seremos enterrados com a nossa casa, com as nossas joias, com as nossas roupas, com os carros. Nós não seremos enterrados com eles. Tudo isso irá ficar, né? Do que encontra ao chegar e deixa ao partir, goza enquanto aqui permanece. Por quê? Porque nós somos apenas usufrutuários. Que é então o que ele possui? Então, o que nós possuímos? Nada do que é uso do corpo. Tudo o que é de uso da alma. Então, por que nós damos tanta importância ao dinheiro? Por que nós não sabemos dividir? Por que nós não olhamos para o irmão que está conosco nesta caminhada? Nós estamos passando por uma situação de necessidade, aonde tantos irmãos estão passando por fome, perderam empregos. Será que nós não conseguimos ajudar, estender as mãos, de acordo com as nossas posses, com as nossas condições? E aqueles que estão passando pelas dificuldades? Estamos passando com resignação, com entendimento, aceitação? Ou o que nos vem à mente é a revolta, é a blasfêmia, é não entendermos os desígnios de Deus? É uma oportunidade, estamos tendo a oportunidade de demonstrarmos se realmente sabemos, se aprendemos. Olha a prova. Estamos sendo chamados a provar. Será que aprendemos? No livro No Rumo do Mundo, de Regeneração, que foi psicografado por Divaldo Franco, e é uma mensagem do Espírito Ismael, eu trouxe um pedaço da mensagem que eu achei muito pertinente para o nosso estudo. Ela fala assim: a pandemia resultante da Covid-19, que assola muitos países, faz acompanhar de outra mais cruel, que é a do crime praticado por autoridades infelizes que exploram o momento, acumulando poder enganoso e fortuna sobre a desgraça de milhares de vítimas das circunstâncias infames que eles criaram e mantêm. Neste momento em que estamos passando por uma pandemia, o que estamos vendo? Autoridades aproveitando a desgraça alheia para enriquecerem, para acumularem bens, fortunas, em cima da desgraça de milhares de vítimas. E ele continua: para esses criminosos, conscientes do mal que estão fazendo, a divina providência reserva lições de reabilitação muito dolorosas. Em razão do seu cinismo e crueldade em relação às massas mutiladas pelo sofrimento e abandono a que se encontram relegados. É o momento de pararmos e pensarmos o que estamos fazendo, como estamos lidando com as nossas dificuldades, como estamos lidando com as pessoas que estão procurando a nossa ajuda. Passando agora para o item que fala sobre o direito, a igualdade dos direitos do homem e da mulher, que é um item muito interessante.
Na música, nós falamos no início de diferenças, igualdade, e a igualdade dos direitos do homem e da mulher. Kardec questiona os espíritos se são iguais perante Deus, o homem e a mulher, e têm os mesmos direitos. Interessante que os espíritos demonstram um pouco de impaciência. Se a gente parar para olhar a resposta, os espíritos já estão assim. Nós já não falamos que todos foram criados simples e ignorantes? Nós já não falamos que os espíritos não têm sexo? Então, Kardec faz esse questionamento que é extremamente importante, porque vamos situar essa questão aqui. 1857, as mulheres ainda eram tratadas como seres à parte, apenas para enfeitar os salões. Nós vamos ver numa mensagem na Revista Espírita de dezembro de 1865, de Baluse, onde ele coloca que como as mulheres ainda não estavam sendo vistas, elas não tinham valor, elas estavam ali apenas para se enfeitarem, quando na verdade elas tinham um valor muito maior, como tem até hoje, e estamos demonstrando isso. Então os espíritos respondem a Kardec que não outorgou Deus a ambos a inteligência do bem e do mal e a faculdade de progredir? Então, são iguais perante Deus, o homem e a mulher, e têm os mesmos direitos? Claro. Por quê? Porque tanto o homem como a mulher, ambos têm a inteligência do bem e do mal e a faculdade de progredir. Ou seja, nós podemos progredir, sim, avançar, não sermos apenas um bebelô, vamos dizer assim, alguma coisa para enfeitar, um ser frágil. Temos a nossa fragilidade? Temos. Mas existe sim a importância e o direito de sermos iguais, de sermos tratados como iguais, porque fomos criados da mesma forma. Para Deus não existe diferença. Temos as mesmas condições de aperfeiçoamento. Nós aqui trouxemos uma reflexão. Na nossa Constituição Federal, que foi, escrita em 1988, tem um artigo 5º que fala que todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade. Nós estamos falando sobre a lei de igualdade. Então, nós temos, sim, direitos à igualdade. E Kardec continua. Sendo iguais perante a lei de Deus, devem os homens ser iguais também perante as leis humanas? Olha só, na Constituição, na nossa Constituição, de 1988, diz que nós temos o direito de sermos iguais. E os espíritos respondem para Kardec que o primeiro princípio de justiça é este: não façais aos outros o que não quereríeis que vos fizessem. Então para que, se nós queremos ter direitos, se os homens querem ter direitos, é uma via de mão dupla. Não é uma via de mão única. É uma
junção aí. Todos nós temos direitos, independente de sermos homem, mulher, branco, negro, independente de raça, credo, cor, sexo, todos nós somos iguais perante Deus. Todos nós. Tem alguma pergunta, Sandra? Oi, André, nós estamos com algumas pessoas aqui participando conosco. Temos o Paulo, o Daniel, a Adriane, a Fátima, Maria Célia, a Jussara. Lembrando que nós podemos fazer perguntas, podemos anotar as nossas perguntas dentro do tema e, se for possível, nós vamos responder. Andréia, eu estava observando aqui no site do IBGE, você estava falando da pobreza e da riqueza. Nós somos, ou éramos, em 2018, aumentou de lá para cá, provavelmente, 13 milhões e meio de pessoas abaixo da linha da pobreza. 13 milhões e meio de pessoas na miséria, superando a população da Bolívia, da Bélgica, de Cuba, de Grécia, Portugal. É um país, dentro do nosso país, né, na extrema pobreza, vivendo com no máximo R$ 145 por mês. E aí vem a nossa responsabilidade, né? Nós que conseguimos mais do que R$ 145 por mês, como podemos colaborar? Não são só os ricos que teriam essa tarefa, né? Qualquer um de nós pode ajudar. E aí nós vemos tantas instituições colaborando, nós podemos colaborar com as instituições. Divaldo Franco, agora recentemente, no final do ano, através de uma campanha, conseguiu doar 12 mil cestas, né? E cada um de nós pode ajudar de acordo com as nossas possibilidades, né? Porque a miséria é muito grande, é muito intensa. E aí a Maria Célia, ela pergunta assim: o que acontece com a pessoa que vem rica com o propósito de ajudar e se esquece do que prometeu antes de reencarnar? É o que nós falamos anteriormente, né? A prova da riqueza, nós esquecemos, né? Claro, a gente se compromete no plano espiritual e muitas vezes, como os próprios espíritos falam, nós falhamos. Nós sucumbimos. Por quê? Porque somos envolvidos pelo nosso orgulho, que ainda fala muito alto, que ainda faz com que a gente dê mais valor às coisas materiais e às coisas que são momentâneas. Como nós temos, graças a Deus temos, o esquecimento do passado, nós não sabemos exatamente aquilo que escolhemos. Nós vemos com a missão de fazermos, né, com aí a prova de passarmos pela riqueza, nós falamos que iremos ajudar, vemos renovados, mas ainda somos falíveis. Ainda trazemos em nós os resquícios do passado. E também nos deixamos levar pelas situações do momento. Quantos de nós aqui não damos tanta importância à beleza? Estamos preocupados aqui em fazermos academia, ficarmos belos, quando, na verdade, a proposta não é praticarmos o excesso, mas sim fazermos a medida certa. Então, se nós precisamos valorizar o nosso corpo, que é um instrumento de trabalho, precisamos. Nós precisamos dar atenção a ele, precisamos. Mas não com a excessiva
visão da perfeição. E da mesma forma, com a riqueza, com o dinheiro. Ele nos cega. O poder nos cega. Tem um ditado que fala: quer conhecer uma pessoa, dê poder a ela. E o poder acaba cegando as pessoas. As pessoas são humildes, são cabisbaixas, mas quando tem dinheiro, quando ficam ricos, esquece do pobre. Esquece daquele irmão que morava na rua. Esquece do vizinho. Esquece, inclusive, que falava várias vezes que iria ajudar. Então, nós ainda somos falíveis, ainda somos muito apegados à matéria. Nós podemos até vir com essa proposta, mas os bens da terra, os bens materiais, eles nos fascinam ainda, né? E aí, Andréia, todos nós nascemos com essa tarefa, né, de ajudar o próximo, né? Todos nós nascemos com a tarefa de sermos bons, de fazermos o bem, né? O rico, ele vai vir com a tarefa de promover o progresso, né? Seja onde for. E nós não somos ricos, mas nós podemos ajudar de alguma maneira alguém, uma pessoa que necessite mais, às vezes um familiar, né, precisa pagar um curso, né, e nós temos a possibilidade, ou um amigo, ou às vezes até um desconhecido, né? Todos nós temos a possibilidade de ajudar de alguma maneira. Aí a Maria Célia também perguntou aqui o que você acha de ter necessidade da lei Maria da Penha para proteger a mulher. É realmente uma necessidade, né? Ah, sim. Como nós estamos falando aqui, vão se abrindo os horizontes e vai se dando mais valor e percebendo a necessidade de proteger a mulher, que é, na criação, o ser mais frágil. Não significa que a gente não consiga desenvolver atividades que antes eram só de poder dos homens. As mulheres conseguem. Mas a gente precisa de leis para que aqueles homens que ainda vivem na selvageria, que ainda vivem no passado, porque ainda estamos numa sociedade patriarcal. Então, aqueles homens que ainda não conseguem enxergar nas mulheres um ser igual, um espírito, um irmão, que está reencarnado neste momento como mulher, e que ele também, ora, poderá vir a reencarnar como mulher, quem sabe futuramente. Então, é necessário, sim, que hajam leis para que possam garantir os direitos. Nós ainda vivemos nesse momento. Nós não temos a lei de trânsito para garantir o cumprimento das regras de trânsito. Se a gente não tivesse lei de trânsito, ninguém ia usar cinto de segurança, as pessoas iam ultrapassar sinal vermelho. Então, nós precisamos ter leis para proteger aqueles menos favorecidos, que ainda são as mulheres, né? Ok, nós estamos já no finalzinho do nosso encontro de hoje. Faltam 5 minutinhos. E aí, André, você gostaria de fazer alguma conclusão aí do nosso estudo para nós partirmos para o encerramento? Eu gostaria de ler uma mensagem que está no livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor, de Leon Denis, que fala sobre as reencarnações, as vidas sucessivas, a reencarnação e as suas leis. É na segunda parte, né, na mensagem de número 13. E ele fala o seguinte, só para que a gente possa perceber o quanto é importante nós respeitarmos
todos que estão conosco reencarnados. A lei de igualdade é porque todos somos iguais. E, através da reencarnação, iremos experimentar todas as posições. Ora ricos, ora pobres, ora como mulher, ora como homem. Então, ele fala assim: é pelo aperfeiçoamento moral e social e pela sólida educação da mulher que a humanidade se há de levantar. O papel da mulher é imenso na vida dos povos. Irmã, esposa ou mãe é a grande consoladora e a carinhosa conselheira. Pelo filho, é seu o porvir e prepara o homem futuro. Por isso, as sociedades que a deprimem, deprimem-se a si mesmas. A mulher respeitada, honrada, de entendimento esclarecido, é que faz a família forte e a sociedade grande, moral e unida. Que assim seja. Então, nós estamos caminhando agora para o nosso encerramento e nós agradecemos a participação de todos, a presença de cada um, o carinho, a vibração. Tem uma pergunta que veio aqui no finalzinho, não vai dar tempo de nós respondermos, mas vamos seguir, né? Vamos caminhar. Nós vamos agora fazer a nossa prece de encerramento, mas queremos convidar cada um que está nos ouvindo a permanecer mais um pouquinho, porque após a nossa prece de encerramento, nós teremos aquela mensagem nossa de Ano Novo, que nós já divulgamos, talvez nem todos tenham assistido, então vamos passar aqui novamente, e todos já estão convidados. Na próxima quinta-feira teremos a nossa exposição de O Evangelho segundo o Espiritismo, e na próxima segunda, toda segunda e quinta-feira, os nossos estudos. E vamos lembrar, se nós pudermos chegar sempre um pouquinho antes, 7:55, porque sempre nós estamos colocando aqui uma parte da arte espírita. E temos trazido algumas músicas, alguns trabalhos bem interessantes. Então vamos passar agora para a Andréia, convidando a Andréia para fazer a nossa prece de encerramento. Vamos aproveitar esse momento, esse instante, desse estudo, em pleno século XXI, no ano de 2021, e pensarmos, refletirmos no que estamos fazendo. Senhor nosso Deus, te agradecemos pela oportunidade da vida, pela oportunidade de estarmos reencarnados na Terra, Senhor. Que possamos, Pai, aproveitarmos cada instante, cada momento, Senhor, praticando o bem, o amor ao próximo, a indulgência, a benevolência, Senhor. Que possamos, Pai, darmos a mão a todos aqueles que estão conosco na nossa caminhada, auxiliando, Pai, da melhor forma possível, como podemos. Esteja sempre conosco, através dos nossos anjos da guarda, dos nossos amigos espirituais. Ampare a humanidade, Senhor, que precisa passar por esses momentos de dor, para o seu burilamento, para o seu aperfeiçoamento. Dai-nos força hoje e sempre. Ampare a todos aqueles que estão em nossos pensamentos e em nossos corações. Fica conosco, hoje e sempre, e que assim seja.
Meus amigos, fiquem com Deus, uma ótima noite, até o nosso próximo encontro e vamos à nossa mensagem de Ano Novo. Cinco, quatro, três, dois, um. Ano novo é também oportunidade para aprender, trabalhar, servir. O tempo, como paternal amigo, como que se reencarna no corpo do calendário, descerrando nos horizontes mais claros para a necessária ascensão. Lembra-te de que o ano em retorno é novo dia a convocar-te para a execução de velhas promessas que ainda não tivestes a coragem de cumprir. Se tens inimigos, faze das horas renascer-te o caminho da reconciliação. Se foste ofendido, perdoa, a fim de que o amor te clareie a estrada para a frente. Se descansastes em demasia, volve ao arado de tuas obrigações e planta o bem com destemor para a colheita do porvir. Se a tristeza te requisita, esquece-a e procura a alegria serena da consciência tranquila do dever bem cumprido. Ano novo, vida nova. Sorria para os que te feriram e busca harmonia com aqueles que te não entenderam até agora. Recorda que há mais ignorância do que maldade em torno de teu destino. Não maldigas, nem condenes. Auxilia a acender alguma luz para quem passa ao teu lado, na inquietude da escuridão. Não te desanimes, nem te desconsoles. Cultiva o bom ânimo com os que te visitam, dominados pelo frio do desencanto ou da indiferença. Não te esqueças de que Jesus jamais se desespera conosco. E como que oculto ao nosso lado, paciente e bondoso, repete-nos de hora a hora. Ama e auxilia sempre. Ajude os outros amparando a ti mesmo. Porque se o dia volta amanhã, eu estou contigo, esperando a doce alegria da porta aberta do seu coração.